Gente, tudo bem? Espero que estejam bem. Depois do nosso breve retorno, a gente vai começar agora a química orgânica e vamos daqui até o final desse semestre, né, nisso e provavelmente começo do ano que vem, ainda vai ter que ser revisto mais algumas coisinhas, tá? É um assunto bem extenso. Como a gente já comentou, a química é dividida em química orgânica, química inorgânica, físico-química, química analítica. Então, química ambiental, a gente tem várias áreas dentro da química e uma delas é a química orgânica. Então, a gente também encontra como a química do carbono, porque a química orgânica, ela estuda os compostos de carbono, tá? Então, ela tem uma história bem antiga, assim. Então, começando um pouquinho sobre o nosso assunto, no século XIX, acreditava-se que os compostos orgânicos eram obtidos apenas a partir de organismos vegetais e animais. Então, o nome orgânico aí vem de ser vivo mesmo. Eles acreditavam que os compostos orgânicos só eram provenientes de organismos vivos, tá? Então, já até hoje se sabe, mas o metano, que é esse gás aqui, que a gente vai aprender ainda a dar esses nomes, ele é proveniente aqui da vaca, né? Mas ela se alimenta e tal, e esse aqui é o pum da vaca. Então, o metano é produzido no organismo da vaca e também é possível produzi-lo em laboratório e outras formas também da extração do petróleo e afins. Temos aí uma cadeia também, onde compostos orgânicos podem atrair insetos que vão se alimentar disso, que vão se reproduzir. A mesma coisa aqui, quando a gente tem degeneração da carne, alguns organismos se alimentam, crescem. Então, a ideia de estudar a química orgânica é tentar entender esses processos e também como podem ser sintetizados os componentes que são baseados no carbono, tá? Então, aqui tem um slide grande, a gente vai com calma. Aqui no século XVIII, esse cientista ele conseguiu isolar o ácido tartárico da uva, o ácido cítrico do limão, o ácido lático do leite, a glicerina da gordura, a ureia da urina. Então, a gente tem aqui, ó, diferentes compostos que são derivados de coisas vivas, né? Então, ácido tartárico aqui da uva, o ácido lático. A gente pode observar que em comum, o que nós encontramos? Carbono. Aqui onde não tem representado, a gente ainda vai aprender, mas aqui é um carbono, aqui é um carbono, aqui é um carbono. Todas essas extremidadezinhas, essas pontinhas, são carbonos. Então, o que a gente tem em comum aqui? São compostos com cadeias consideradas grandes de carbono. Em 1777, esse outro cientista definiu que a química orgânica era a química dos compostos nos organismos vivos e a química inorgânica era a química dos minerais. Então, a química inorgânica é aquela que a gente estuda sais, ácidos, bases, os minérios, né, os minerais. Então, foi feita essa divisão por esse cientista. Na mesma época, Lavoisier, aquele que a gente já conhece, que falou da lei das proporções definidas, né, a lei da conservação de massas, que depois veio o Proust e falou das proporções definidas, ele analisou os compostos orgânicos e verificou a presença de carbono em todos eles. Então, o que tinha de comum dentro dos compostos orgânicos era carbono. Diferia a quantidade, diferia o tipo de ligação, diferia com o que ele estava ligado, mas tinha muito carbono. Em 1807, esse outro químico defendeu a teoria da força vital, onde todos os seres vivos são capazes, somente os seres vivos são capazes de produzir compostos orgânicos. Então, depois de um tempo, viu-se que isso não era verdade. Mas a ideia da química orgânica era sempre vinda de organismos vivos. Porém, a teoria da força vital foi derrubada por esse químico alemão. E em 1828, ele sintetizou a ureia a partir de um composto de mineral.
Então, a ureia é a composição básica da nossa urina. E, então, vem de organismos vivos. É possível isolar a ureia a partir de uma amostra de urina. Mas esse cientista, ele conseguiu, através do ato de amônio mais calor, ele conseguiu sintetizar a ureia, que é a mesma que é encontrada nos organismos vivos. Então, a ideia de que a química orgânica só está presente em organismos vivos cai por terra. É possível sintetizar compostos orgânicos. Outras sínteses também foram feitas, como a do metanol, do acetileno. A gente vai aprender como dar nome, como escrever a cadeia em cima desses nomes. Então, por isso que vai ser longo o nosso aprendizado aí de química orgânica. Em 1845, esse outro cientista sintetizou o ácido acético, que é o vinagre. Tá? O ácido acético, ele é um composto de cadeia carbônica. Então, ele está dentro da química orgânica. Kekulé, que é um outro cientista, em 1858, propôs um novo conceito para a química orgânica, que é utilizado até hoje. Química orgânica é a parte da química que estuda os compostos que contêm carbono. Então, foi classificado todos os compostos de cadeias longas que contêm carbono, elas fazem parte da química orgânica, tá? Por isso que a gente chama da química do carbono. Nem toda substância que tem carbono é parte da química orgânica, tá? Há algumas exceções, porque apesar de conter carbono, tem um comportamento de uma substância inorgânica. Por exemplo, o carbono grafite, né? Só o carbono lá sozinho na natureza, o carbono diamante, o CO, o CO2, o ácido cianídrico, o bicarbonato de sódio, o ácido carbônico, eles são compostos orgânicos. Mas o que é inorgânicos que a gente chama? Mas por quê? Ó, a gente está observando, a gente tem um átomo de carbono, no máximo dois, a gente vai encontrar alguma coisa. Então, a gente não tem uma sequência de carbono. Tem propriedades diferentes, porque dependendo da cadeia, a gente tem cadeia, tem pontos de fusão, pontos de ebulição, eletronegatividade, tudo vai diferir através da composição. E essas substâncias possuem carbono na sua composição, mas são quantidades muito pequenas, então tem outras funções diferentes de a gente ter uma cadeia carbônica, tá? Então a gente vai observar que a química orgânica, os compostos de carbono são grandes, com exceção do metanol, do metanol que tem apenas um carbono, o resto a gente tem cadeias. Então as propriedades são diferentes, tá? Então, os compostos orgânicos, na maioria deles, eles são formados por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, tá? É a composição do nosso corpo humano. Não sei se já ouviram falar. Nós somos compostos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. É a nossa composição básica. Então, eles se rearranjam de diferentes maneiras e nós temos diferentes cadeias e compostos e cada uma delas uma propriedade diferente, mas basicamente são formados por esses 4 elementos. Os átomos diferentes do carbono em uma substância orgânica nós chamamos de heteroátomo, tá? Depois a gente vai andar com mais calma nessa denominação e outras, que agora a gente vai classificar muita coisa ainda, tá? Então, mas por que eu preciso estudar química orgânica, tá? Os compostos orgânicos, eles existem em maior quantidade do que os inorgânicos. Nós somos compostos por compostos orgânicos. Tem um dado aqui que até 2005 já eram conhecidos 18 milhões de compostos orgânicos. E hoje é uma das áreas mais estudadas na indústria química, na indústria do petróleo. Foi possível fabricar os plásticos como nylon, poliéster, teflon, que estão aqui presentes no nosso dia a dia. Compostos naturais orgânicos, a gente pode citar o petróleo, que é extremamente importante, essa fonte não renovável. O gás natural, o carvão. Como compostos orgânicos sintéticos, nós conhecemos os plásticos que a gente utiliza, corantes, medicamentos, inseticidas, roupas. Então, química orgânica está presente totalmente no nosso dia a dia. E a ideia é estudar o átomo de carbono dentro da química orgânica, né? Já que é a química do carbono, a gente tem que relembrar várias coisinhas aí sobre o carbono, tá? O átomo de carbono, ele possui uma massa atômica igual a 12 e um número atômico igual a 6, tá? Então, quando a gente encontra na tabela periódica, a gente tem a massa, número atômico, que é a quantidade de prótons que nós temos,
no nosso núcleo do carbono. E a configuração eletrônica dele, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Lembra lá da Linus Pauling, onde a gente distribui os elétrons? Então, nós vamos aí para a camada KL. Na camada L nós temos 4 elétrons. Lembra quando a gente estava estudando ligação iônica, ligação covalente? Ligação iônica a gente cedia ou ganhava elétrons. Na ligação covalente a gente compartilhava. O carbono não consegue fazer ligação iônica. A gente não consegue ceder esses 4 elétrons, que é muito, e a gente também precisa receber 4, é muito. Então é mais fácil compartilhar, tá? O átomo de carbono, ele possui 6 elétrons, sendo 4 na sua última camada, por isso a gente fala que o átomo de carbono é tetravalente. Ele tem 4 átomos na sua camada mais externa, que é a camada de valência. Lembra tudo isso do primeiro ano? E a gente chama de tetravalente porque tem esses 4, tá bom? Vamos ter que guardar esse nome, porque é muito importante saber que ele tem 4 elétrons na última camada. E aí nós temos alguns postulados do Kekulé, que foi um químico muito famoso. Ele estudou as principais características do átomo de carbono, tá? E ele explicou as propriedades em 3 postulados. Um dos postulados, o carbono é tetravalente. Então, tem os 4 elétrons na última camada. Então, como o átomo de carbono possui 4 elétrons na sua última camada, ele tem 4 valências livres e podem fazer 4 ligações covalentes, formando moléculas. A gente vai aprender a dar esses nomes, tá? Reconhecer, mas esses são os mais simples. Ó, carbono está se ligando a 4 hidrogênios. O carbono está se ligando 2 vezes com outro carbono e com mais hidrogênio. Se ligando 3 vezes e mais uma com hidrogênio. Então, a gente tem que lembrar que o carbono sempre faz 4 ligações, ok? O átomo de carbono tem o segundo postulado aqui, né? O átomo de carbono tem as 4 valências livres, tá? Então, a posição do heteroátomo não difere os compostos, por exemplo, aqui o cloroformo. Então, eu tenho aqui, ó, o carbono ligando com 3 hidrogênios e um cloro. Esse é um heteroátomo, ele não é um átomo de carbono nem de hidrogênio, tá? E quando a gente fala de heteroátomo, quando a gente está comparando uma cadeia carbônica, a gente ainda vai ver isso, fiquem calmos. Mas eu tenho uma cadeia com vários carbonos e no meio eu tenho um cloro e continuo com carbono. Esse cloro, ele está quebrando aí essa sequência de carbonos, ele é um heteroátomo. Vamos lá. O terceiro postulado, o carbono forma cadeias carbônicas. Os átomos de carbono agrupam-se entre si, formando estruturas de carbono ou cadeias carbônicas, tá? Então, a gente pode ligar vários carbonos juntos e eles têm essa possibilidade de formar essas cadeias. Alguns elementos, como enxofre e fósforo, também conseguem formar cadeias, assim como carbono, mas não cadeias tão longas e estáveis e variadas como carbono. Só o carbono consegue ter cadeias enormes, tá? Propriedades gerais dos compostos orgânicos. Por apresentarem ligações predominantemente covalentes, eles são moléculas e possuem as seguintes propriedades. Ponto de fusão e ponto de ebulição deles são baixos, tá? Por isso que a gente consegue usar como combustível. Gasolina é um composto orgânico. Solubilidade em solventes apolares. Então, a gente não consegue misturar gasolina e água. A água é polar e gasolina é apolar. Então, eles só conseguem se misturar entre si. Soluções aquosas não... A solução aquosa de uma substância orgânica não conduz eletricidade, porque a gente não tem a solubilização dessa substância dentro de uma solução aquosa, então a gente não tem íons disponíveis, a gente não tem condução elétrica. Podem apresentar polimetria ou isomeria. Isso aqui a gente vai aprender bem lá na frente o que é a isomeria, a polimetria, tá? Por exemplo, aqui tem o exemplo, né? Uma solução aquosa de sacarose, que é o açúcar. Ela não acende esse sisteminha aqui, não acende essa lâmpada. Se eu colocar NaCl, que é o sal de cozinha, vai acender. Por quê? O Na e o Cl são provenientes de uma ligação iônica,
e a gente tem ali eles como cátions ou ânions. Aqui a gente não vai ter isso, a gente só vai ter carbono e hidrogênio. Então a gente não consegue fazer com que haja condução de eletricidade. Tipos de união entre os átomos de carbono, tá? Dois átomos de carbono, eles podem se ligar entre si através de 1, 2 ou 3 pares de ligação. Então, quando eu tiver um carbono ligado a outro carbono com apenas uma ligação, eu chamo isso de ligação simples. Quando eu tiver com 2 ligações, eu vou chamar isso de ligação dupla. E quando eu tiver com 3 ligações, ligação tripla, tá? Então, ligação simples, ligação dupla, ligação tripla. Isso aqui é importante também, tá? Vamos lá. Outras definiçõezinhas importantes aqui. Para representar uma molécula, a gente pode usar diferentes formas, tá? Então, fórmula eletrônica, fórmula estrutural, fórmula molecular e fórmula geométrica. Para representar o gás metano, que é o mais simples aqui que a gente vai encontrar, podemos utilizar essas diferentes fórmulas. Quando eu estiver falando de fórmula eletrônica, eu tenho que mostrar os pares eletrônicos entre as ligações dos átomos, tá? A gente chama de fórmula de Lewis. A gente viu um pouquinho disso em ligação covalente, tá? Então, ó, o carbono tem seus 4 elétrons em volta dele e o hidrogênio só tem um elétron, então ele fica aqui. Então, eu estou representando que cada ligação é um elétron do carbono e um elétron do hidrogênio. Isso é mostrar a fórmula eletrônica. Fórmula estrutural. Fórmula mais utilizada do que a eletrônica. Os pares eletrônicos, eles são representados por um traço, indicam ligação covalente entre os átomos. A gente viu isso também. Então, aqui eu faço um tracinho entre os dois átomos. Então, eu estou entre os dois átomos aqui, né? Então, tá ligando um elétron de um com o elétron do outro. Esse tracinho tá representando essa ligação, tá bom? Então, a gente chama isso de fórmula estrutural. Fórmula eletrônica, eu represento os elétrons. Fórmula estrutural são traços. Fórmula molecular é a representação mais simplificada da molécula. Indica os átomos e a quantidade deles na substância. Então, o metano é o CH4. Tá? Então, eu tenho um carbono e 4 hidrogênios. É isso aqui, ó. Um carbono, 4 hidrogênios. Beleza? Fórmula geométrica. Essas fórmulas indicam como poderia ser vista a molécula no espaço. Mostra os ângulos entre suas ligações. Então, a gente não tem sempre na forma plana. A gente tem uma coisa tridimensional. E a fórmula geométrica vai mostrar isso. Tá bom? As mais utilizadas são a fórmula eletrônica, estrutural e molecular. A gente ainda fica mais com a estrutural e a molecular, tá bom? Porque como são cadeias enormes, fica difícil a gente ficar representando todos os elétrons. A gente faz a fórmula estrutural ou então ainda a molecular. E aí, para hoje a gente ainda vai ver um pouquinho aqui da classificação do átomo de carbono. A gente classifica o átomo de carbono de acordo com o número de carbonos que estão ligados a ele. Então, como eu falei, a gente tem na química orgânica cadeias carbônicas super grandes. Então, a gente vai começar a classificar como esses carbonos estão ligados. Eles estão ligados a mais um carbono, a 2, a 3, a 4. Então, a gente vai fazer essa classificação, tá? Então, aqui a gente tem uma cadeia. Cada pontinha dessa aqui é para ser completada com hidrogênio, tá? Aos poucos a gente vai pegar a manha de fazer isso. Mas o que a gente tem aqui, ó? Um carbono ligado ao outro, ligado ao outro, ao outro. Esse carbono tá ligado aqui, aqui, aqui. Então, os carbonos estão numerados para facilitar a gente entender aqui, tá? Então, neste caso, as ligações que faltam aqui são os hidrogênios, porque o átomo de carbono sempre deve fazer 4 ligações. Então, se esse carbono está ligado a mais um, tá faltando ainda 1, 2, tá faltando mais um aqui, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, falta um aqui. Mesma coisa aqui, 1, 2, 3, falta um aqui, tá bom? Então, vamos lá. O carbono 1, que é esse aqui, vou pegar a canetinha. Carbono 1, carbono 4, carbono 5, carbono 6 e carbono 8
estão ligados somente a um carbono. Então, a gente chama eles de carbonos primários, porque eles só estão ligados a mais um carbono, tá? Então, consegue enxergar isso, né? Esse carbono só está ligado a esse. O carbono 8 está ligado ao 7. E o carbono 6 também está ligado ao 7. O carbono 1 está ligado ao 2. O carbono 4 está ligado ao 3. O carbono 5 está ligado ao 2. Tá? Só liga com um carbono. O carbono 3, olha aqui o carbono 3. Ele está ligado a mais 2 carbonos. Então, a gente chama ele de carbono secundário. O carbono 7, aqui, ó, carbono 7, ele está ligado ao carbono 2, ao carbono 6 e ao carbono 8. Então, ele está ligado a 3 carbonos, ele se chama carbono terciário. E o carbono 2, olha aqui o carbono 2. Ele está ligado ao carbono 5, ao carbono 3, ao carbono 7, ao carbono 1. Então, eu tenho ele ligado a 4 carbonos. A gente chama ele de carbono quaternário. Professora, ele pode estar ligado a 5 carbonos? Não, né? Ele só consegue fazer 4 ligações. Ele não consegue fazer 5 ligações. Então, ele só pode estar ligado a mais 4 carbonos, tá bom? Não passa de carbono quaternário. E aí, agora eu deixei uns exercícios para vocês, não no Super Professor, porque eu não consegui encontrar, que essa parte é muito básica, e no Super Professor a gente tem exercícios um pouco mais elaborados, então eu não consegui encontrar. Esses exercícios estão em PDF para vocês baixarem e fazerem para vocês mesmos estudarem, tá bom? Então, a ideia é que vocês façam para conseguir entender. Os exercícios são para classificar os carbonos na cadeia, carbono primário, secundário, terciário, quaternário. E eu também coloquei uns exercícios sobre fórmula estrutural, fórmula molecular, tá bom? Para a gente pegar esse início e continuar trabalhando. Então, por enquanto é isso. Até a próxima, tá bom, gente? Vou parar aqui e até a nossa próxima aula.